Ô, Bom, professor, gente, deixa eu fazer uma pergunta, por favor. pode falar. Para baixar aí o slide aí, como que faz? Então, depois no final, Augusto, eu vou colocar para vocês, tá? Aí vocês conseguem baixar, beleza? Só não Ah, deixem eu beleza, esquecer, perfeito. Já, tá? A hora que eu terminar a aula, beleza, não deixem eu esquecer, por favor, para eu compartilhar com vocês, tá beleza. bom? Então, gente, para conversar um pouquinho com vocês aí sobre mim, eu sou o professor Rafael, tá? Rafael Rissetti. Eu sou professor no colégio já há um tempo, eu trabalho com ensino médio, inclusive a Bárbara, o Bruno aí foram meus alunos já há bastante tempo. É, Sou professor de língua portuguesa no ensino médio e no curso técnico eu trabalho somente nas turmas de informática, tá? A turma de mecânica não tem nada relacionado à escrita, produção em que eu possa trabalhar, então eu trabalho só com os cursos de informática. Eu atualmente trabalho com duas disciplinas, no primeiro e no segundo semestre. No primeiro semestre, eu trabalho com a disciplina de comunicação e expressão, que são aulas voltadas, gente, para produção de textos, tá? Produção de textos, compreensão de textos. Então, é uma aula assim um pouco mais prática no que diz respeito à produção. Então, tem tudo a ver com minha área de formação, por isso que eu ministro essa matéria primeiro semestre. No segundo semestre, eu trabalho metodologia de pesquisa científica. Então, quem vai fazer o curso técnico em informática tem também a parte científica, a parte metodológica, tá bom? Então, é algo aí de que vocês, né, não escapam, beleza? Então, então assim, eu ministro essa disciplina, gente, porque eu também tenho ali mestrado e tal, já tive bastante contato com a parte de metodologia científica e produção de texto científico, por isso também que eu trabalho essa disciplina com os alunos do segundo semestre de informática, tá bom? Então, o pessoal aí que está prestando informática, que vai passar aí, que vai fazer informática com a gente vai ter mais tempo ano que vem para se conhecer, tá bom? Então, gente, de antemão aí é um prazer já conhecer vocês. Vi que entraram mais duas pessoas. Depois, se vocês quiserem, no finalzinho, quando eu parar de gravar, também podem se apresentar e falar para a gente aí para qual curso técnico vocês se inscreveram, tá bom? E, gente, reforço aí que esse é o recorde, tá? No aulão preparatório, beleza? Porque geralmente nós temos aí 4, 5, 6 alunos no máximo que participam da aula e a gente já está com 15 pessoas aí participando. Que bom. Quer dizer que vocês, né, querem tirar as dúvidas e tudo mais para a prova que vocês vão fazer no final aqui de outubro. É final de outubro ou começo de novembro? Eu não lembro agora, gente. Acho que é final de outubro, né? Se não me engano, é final de outubro. Mas enfim, vocês sabem melhor a data aí. O Kaique quer falar. Desculpa, Kaique, quando que é? Não, é dia 22. Então, 22 de 22 outubro. de outubro, olha só, a gente já é que daqui a algumas semanas, né? Gente, e assim, só para começar então agora de vez, vocês chegaram a dar uma olhada, gente, no manual, vocês viram os conteúdos que geralmente caem? Conteúdos de português que eu digo, né? Porque aí na próxima semana vocês conversam com o professor de física e depois com o professor de matemática, né? O professor Rafael Cajando e o professor Kaique, que vão ministrar essas aulas para vocês. Chegaram, né? Mas, gente, assim, da parte gramatical, dificilmente cai tudo aquilo que eles colocaram. Tem um conteúdo que cai muito. Na verdade, é um que se divide em dois, tá, gente? Que é esse daqui, ó. Concordância verbal e concordância nominal. Gente, esse conteúdo ele cai muito no que diz respeito a conteúdo de gramática, beleza? E aí, gente, qual é de fato aquilo que é mais pesado mesmo que é cobrado dos alunos? Interpretação de textos, tá? Interpretação de textos. Então, gente, essa aula aqui vocês vão ver que eu dividi em dois momentos. Na primeira parte, eu vou focar no principal conteúdo gramatical que cai nessa prova, tanto a do ensino técnico quanto a da faculdade, que é concordância verbal e nominal. Beleza? No segundo momento, eu vou focar com vocês na parte de fato é, de interpretação. E aí a gente vai passar, gente, pelo que também é mais cobrado, que é basicamente, ó, interpretação de tirinhas
interpretação de textos publicitários e interpretação de textos argumentativos com caráter científico, tá bom? Então é basicamente isso que é cobrado na prova de vocês, tá bom? Então, gente, não é uma prova tão difícil, tá? É uma prova que quem, assim, estudou um pouco, teve acesso aqui a essas aulas que o professor Márcio disponibiliza para vocês, a minha, semana que vem é de Física com o professor Rafael Cajano, na outra semana com o professor Kaique Jacóia, né, que é professor de Matemática, eu acho que dá para fazer tranquilamente uma boa prova, tá? Uma boa, principalmente a do curso técnico, tá bom? Então, prestem muita atenção. Gente, qualquer dúvida, vocês podem parar para me perguntar, tá bom? Não tem problema nenhum. Usa o recurso aí de levantar a mão que eu já paro aqui. Só uma pergunta, vocês têm acesso ao chat? Ou como a maioria de vocês é convidado, vocês não conseguem escrever no chat? Só me falem isso, por favor, que eu não sei mesmo. Não fui eu que montei a reunião, gente, foi o Márcio, coordenador. Eu não estou conseguindo, não, Francisco. Então vocês não- não conseguem. Então, gente, caso tenha alguma dúvida, eu vou pedir para vocês usarem o recurso de levantar a mão, abrir o microfone e perguntar, tá? Porque são as configurações da reunião e eu também, como não sou o criador, eu não consigo mudar essa configuração, tá bom? O Márcio precisaria mudar para a gente. Mas enfim, gente, vamos manter aqui. Vocês abrem o microfone e perguntam, usam o recurso de levantar a mão, porque eu sei que esse vocês conseguem utilizar. Então, gente, como combinado aí, ó, vamos começar pela parte que eu, pelo menos, considero um pouco mais complexa, que é a parte da concordância verbal e nominal. Tá? Eu vou começar pela verbal e depois concordância nominal. Gente, quando eu falo de concordância, vamos pensar de maneira geral, eu estou falando de termos que concordam com o outro, né? Com termos, gente, que eles dependem de outro para ficar no singular ou no plural, por exemplo. Isso é concordância. E nós temos, gente, dois tipos de concordância, que é quando o verbo precisa concordar com uma outra palavra, ou quando os nomes precisam concordar com outra palavra. Então, o substantivo, adjetivo e assim por diante, tá? Então, basicamente, esses são os dois tipos de concordância. Gente, eu vou começar com a concordância verbal, tá? Gente, a concordância verbal, gente, ela é uma concordância que ela varia em pessoa e em número. Na verdade, tem outros tipos de variação, porque são quatro, mas a gente vai focar nessas duas que são importantes, tá? Ela varia em pessoa e ela varia em número. Ela também varia em tempo, tá? Então tem outras categorias também. Gente, quando eu falo de pessoa, é que ela varia em primeira, segunda ou terceira pessoa, né? Primeira eu, segunda tu ou você, e terceira ele e ela, né? Aí depois tem a primeira do plural, nós, né? Depois o vós, depois eles, elas e assim por diante. E quando eu falo em número, gente, eu estou falando de singular e de plural. Gente, vamos lá. Numa frase como essa, os alunos foram recebidos para o novo curso técnico. Gente, por que que essa minha locução verbal ela está no plural? Foram recebidos, né? Aliás, porque ela está na terceira pessoa do plural, né? Ela tem essa variação de pessoa, terceira pessoa, e essa variação de número, terceira pessoa. Por quê? Quem está mandando nessa concordância, gente? É o termo alunos, que inclusive eu já deixei grifado aí para vocês. O termo alunos é quem está mandando na concordância. Porque, gente, se fosse aluno, né, concordemos que mudaria a concordância de número, ficaria no singular. O aluno foi recebido para o novo curso técnico, né? Olha só, o aluno foi recebido. Então, gente, quando eu pergunto para o verbo quem realizou essa ação, eu consigo encontrar o sujeito da oração. Ou seja, quem realizou essa ação do verbo. Gente, quem realizou essa ação do verbo é justamente o mandante da concordância. É quem vai fazer com que esse verbo fique no singular ou no plural, na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa e assim por diante. O problema, gente, é que algumas vezes só saber o sujeito da oração não é suficiente para saber da concordância. Gente, vamos dificultar um pouco mais e vamos analisar uma frase como essa daqui, por exemplo, ó. Foram interessantes as primeiras impressões dos alunos. Gente, pergunta.
Qual é o verbo aí? Foram interessantes, né, gente? O verbo foram, né? Especificamente o verbo foram. Ele é meu verbo e ele está no plural. Pergunta, gente, quem foram interessantes? Os alunos? Quem foram interessantes? Os alunos? As impressões. Perfeito. As primeiras impressões. Gente, as primeiras impressões foram interessantes. Beleza? Gente, só que aí nós temos que aprofundar uma análise que é o seguinte: não é o sujeito quem manda na concordância do verbo, é o núcleo do sujeito. Gente, núcleo do sujeito é o substantivo principal que compõe o sujeito, tá? Então, gente, vamos pegar esse daqui para a gente analisar quem é o núcleo do sujeito. Gente, primeiras impressões, né? Primeiras impressões. Gente, primeiras, não é um numeral? E por ser um numeral, ele tem valor de adjetivo? Então não é ele. Gente, quem é, na verdade, o núcleo do sujeito, o substantivo principal que compõe esse sujeito? Impressões. Então, gente, não é primeiras impressões dos alunos quem manda na concordância do verbo. É somente o termo impressões. Gente, ele é o núcleo do sujeito. Impressões é o substantivo central que compõe o sujeito. Portanto, é ele quem manda nessa concordância. Então, gente, pensa sempre assim, ó. Quem manda na concordância do verbo é o núcleo do sujeito, né? Então, primeira coisa, você tem que perguntar para o verbo quem. Gente, quando você pergunta quem, você encontra o sujeito como um todo, as primeiras impressões dos alunos. A segunda etapa, que é a mais difícil, é você justamente tentar encontrar qual é o substantivo central que compõe esse sujeito. Quando você encontra esse substantivo central que compõe esse sujeito, gente, pronto, você já achou o núcleo do sujeito. Você já achou quem manda na concordância do verbo, beleza? Aí alguns alunos podem perguntar assim, professor, mas alunos também não é substantivo? É, gente, só que percebam que ele está acompanhado dessa preposição aqui, ó, dos, né, de mais os, preposição de. Quando isso acontece, isso daqui, gente, já não é mais um substantivo. Isso daqui passa a ser uma locução adjetiva, ou seja, duas palavras que têm valor de adjetivo dos alunos. Eu posso trocar isso daqui, gente, por um adjetivo só. Que adjetivo é esse? Discentes. Foram interessantes as primeiras impressões dos, né, discentes. Eu posso trocar isso daqui por uma única palavra que pode ter valor de substantivo ou de adjetivo. Então, isso é uma locução adjetiva. Então, gente, guarda bem isso, igual tá ali, ó, no primeiro slide. Quem manda na concordância do verbo é o núcleo do sujeito. Beleza? Gente, vamos dificultar um pouco mais então. Alguma dúvida até aqui, moçada? Em quem manda nesse verbo? Tudo bem? De boa? Tranquilo? Então tá. Vamos agora dificultar um pouco. Gente, essa frase tá certa? Os alunos e o professor assistiu à palestra de abertura? Não. Não. Como seria o Não. certo, gente? Os alunos e o professor Assistiram. assistiram à palestra de abertura. Perfeito. Mas, gente, o núcleo do sujeito não é professor? Não tá no singular? Na verdade, gente, nós temos dois núcleos, né? Alunos é um núcleo e professor é outro núcleo. Gente, quando eu tenho dois núcleos do sujeito, automaticamente fica no plural. Olha só, gente, quem assistiram à palestra? Os alunos e o professor. Eu tenho dois núcleos. Alunos é um, professor é outro. Queridos, para dificultar um pouco mais, se a frase anterior estava errada, essa daqui também tá, né, gente? Um cacho de flores amarelas pendia no galho do ipê. Tá errada essa daqui, né? Porque não é as flores amarelas pendiam no galho do ipê?
Sim, tá errado também. Tá certa. Essa daqui está totalmente certa, gente. Totalmente certa. Porque olha só, gente, quem pendia no galho do ipê? Um cacho de flores amarelas. Só que, gente, qual é o núcleo do sujeito? O núcleo, o substantivo central que compõe o sujeito. Não é flores amarelas. Porque flores amarelas, gente, está acompanhada da preposição de. De flores amarelas, gente, é, na verdade, uma locução adjetiva. O núcleo do sujeito mesmo, gente, é cacho. Beleza? Um cacho pendia no galho do ipê. Gente, essa daqui está certíssima. Beleza? Essa daqui está totalmente correta, porque cacho é o núcleo do sujeito. Cacho está no singular. Portanto, o verbo pendia também está no singular. Aí agora você pode perguntar assim, mas e se não tivesse um cacho de, fosse só flores amarelas? Aí sim, gente, aí seria. Flores amarelas pendiam no galho do ipê. Aí sim estaria correto. Beleza? Então, gente, o núcleo aqui, ó, é cacho. Se ele está no singular, o verbo também acaba ficando no singular. Fechou? Olha só que de boa, né? Isso daqui. Gente, isso é o que a gente chama de regra geral. Tudo bem isso daqui? Todo mundo entendeu como encontrar esse núcleo do sujeito para justamente entender a concordância? De boa até aqui? E agora a gente vai passar uma regrinha que a gente chama de regra específica para vocês. Tudo bem, gente? Nenhuma dúvida? Hum. Então, gente, Não, professor. então de boa. Então, pessoal, essa daqui é a regra geral. Vamos agora ver, gente, essa daqui, que é a regra da porcentagem. Gente, presta muita atenção nessa, porque ela geralmente é bastante cobrada dos alunos. Gente, é mais ou menos o seguinte, ó. Se você tiver numa construção ali de frase somente a porcentagem e tiver um verbo depois, pessoal, é o seguinte, se essa porcentagem for maior do que 2, gente, o verbo fica no plural. Se essa porcentagem, gente, for menor do que 2, o verbo tem que ficar no singular. Gente, é muito parecido com a regra das horas, né? Então, por exemplo, agora é 1 hora, agora é 1h30, agora é 1h40, agora são 2 horas. Gente, é a mesma coisa. A partir do momento que bateu 2, o verbo que estiver acompanhando, ele tem que ir para o plural. Se a porcentagem for menor do que 2, o verbo ele acaba ficando no singular. Então, gente, olha só esse daqui, ó. Por exemplo, peraí, esse daqui na verdade é um exemplo que já tem a outra regra. Então, gente, por exemplo, assim, ó, 2% votaram, 40% votaram, 1,8% votou. Porque ainda não bateu 2, gente. É menor do que 2. Só que, gente, aqui nós temos uma exceção, né? Como quase tudo na língua portuguesa, como quase tudo na gramática. O pessoal aí que já teve aula comigo, né, no ensino médio deve lembrar de eu explicando essa regra para eles. Gente, a partir do momento que essa porcentagem ela tiver acompanhada do que a gente chama de complemento especificador, já não é mais a porcentagem quem manda na concordância. É esse complemento. Então, gente, por exemplo, ó, 40% da população. Gente, já não é mais a porcentagem quem manda na concordância, é esse complemento população. Então, gente, olha só essa frase que eu coloquei para exemplificar justamente isso para vocês. Ó, eu, inclusive, utilizei a. Acabei utilizando, inclusive, essa frase que acabei de colocar. Gente, olha isso. 40% da população do planeta já sofre com a desigualdade. Gente, percebam que sofre está no singular. Por quê? Olha isso, gente. 40%. Olha só, até coloquei o balãozinho aqui para demonstrar para vocês. É uma porcentagem maior do que 2. Só que, gente, eu deixei até grifado de vermelho. Quando eu não tenho só porcentagem, quando eu tenho esse especificador logo depois, gente, é ele quem passa a mandar na concordância, tá? Então, ó,
Quem está mandando na concordância, gente, não é mais a porcentagem, é esse daqui, ó, população. Gente, população, esse complemento da porcentagem, ele está no plural ou no singular? Ele está no singular. Portanto, gente, esse verbo aqui, ó, ele permanece, então, no singular. Sofre. Beleza? Gente, se eu fosse colocar, na verdade, aqui, ó, só porcentagem, 40% sofrem com a desigualdade. Mas como eu tenho esse complemento depois, ele passa a mandar na concordância. Beleza? Ele passa a mandar na concordância. Tá bom? Pessoal, outros exemplos para ficar claro para vocês, ó. Gente, um exemplo aqui só com a porcentagem. Apenas 2% concordaram com a proposta do governo. Gente, concordaram é um verbo que está no plural, porque 2%, ó, é igual a 2, né? Gente, acho que eu me expressei mal, eu falei maior que 2. Gente, é maior ou igual a 2. A partir do momento que bateu 2, o verbo já fica no plural. Então, ó, apenas 2% concordaram. Gente, e se fosse 1,99998%? Seria singular. Apenas 1,8, apenas 1,98% concordou. Porque ainda não bateu 2, gente. Ainda é menor do que 2. Beleza? Gente, outro exemplo aqui, ó. 80% do eleitorado compareceu ao pleito. Gente, 80% é uma porcentagem muito maior do que 2. Então, era para o verbo estar no plural. No entanto, gente, ele tem um complemento do eleitorado. Gente, do eleitorado, ó, eleitorado tá no singular. Se ele tá no singular, o verbo fica no singular. Compareceu. Gente, agora um exemplo inverso, ó. Apenas 1% das pessoas conseguem montar a própria refeição. Ah, gente, aqui não era montar, era fazer. Conseguem fazer a própria refeição diariamente. Gente, olha isso. Apenas 1%. Gente, 1% é muito menor do que 2, né? Só que a partir do momento que tem o complemento, já é ele que passa a mandar na concordância. Então, gente, não é 1% quem está mandando a concordância. Quem que está mandando a concordância, gente? Pessoas, que é o complemento da porcentagem. Então, gente, pessoas conseguem. Ah, Pro, e se não tivesse das pessoas, fosse só 1%? Aí ficaria no singular. Apenas 1% consegue montar a própria refeição. Então, gente, essa é a regra da porcentagem. Beleza, gente? Tranquilo isso daqui? Ó, isso daqui, ó, é o que resume, então, a regra da porcentagem. Se foquem bastante nessa separação que eu fiz aqui para vocês. Tudo bem, gente? Beleza? Então, continuando. A gente trouxe exercício, tá? Calma que a gente vai fazer também. Trouxe aqui. Inclusive, vamos agora para a última parte dessa daqui de concordância. Gente, claro que concordância tem muito mais regra, tá? Tem muito mais regra. Só que eu peguei aquelas que são principais e que eu sei que geralmente são cobradas nas provas aí da VUNESP, tá bom? Então, é por isso que eu estou focando basicamente nessas três com vocês, que é a regra geral, a regra da porcentagem e a regra, gente, que nós chamamos do verbo impessoal. Gente, vamos lá, vamos pensar na lógica, verbo impessoal ou oração sem sujeito. Gente, quem que manda mesmo na concordância do verbo, na concordância verbal? Quem que manda mesmo na concordância? É o sujeito que manda na concordância, gente? É o Núcleo do núcleo do sujeito. sujeito. É o núcleo do sujeito. Gente, se eu tenho verbos impessoais, eu tenho uma oração sem sujeito. Opa, gente, as coisas na língua, elas são lógicas, tá? Se eu tenho um verbo impessoal que não tem sujeito, automaticamente eu não tenho o quê, gente? Concordância. Gente, se eu não tenho concordância, esses verbos, eles sempre ficam no singular, beleza? Gente, isso é uma coisa muito lógica. Se é o núcleo do sujeito que manda na concordância, esses verbos que eu vou apresentar aqui para vocês, eles não têm sujeito.
Eles são chamados de impessoais por isso, eles não têm sujeito. Se eles não têm sujeito, automaticamente eles não têm núcleo do sujeito. Se eles não têm núcleo do sujeito, eles não têm ninguém que mande na concordância deles. Então, eles sempre ficam no singular. Gente, são três as situações em que isso acontece. Olha só. Primeiro, gente, se foca naqueles dois primeiros verbos ali, ó. Verbo haver e fazer, gente, com sentido de passagem de tempo. Então, olha só essas duas frases que eu coloquei aqui para vocês, gente. Há quanto tempo você estuda aqui? Gente, esse verbo haver, ó, tá com sentido de tempo passado. Portanto, sempre no singular. Gente, verbo fazer, ó. Faz 3 anos que estudo aqui. Gente, também no singular. Porque esse verbo fazer, ó, ele tá com sentido de tempo que passou. Gente, por isso que quando as pessoas falam assim, ah, fazem 3 anos, fazem 2 semanas, gente, tá errado isso. Tá errado, tá? Tanto na língua oral quanto na língua escrita. Porque o verbo fazer com sentido de passagem de tempo, ele é impessoal, ele não tem uma concordância, por isso ele sempre fica no singular. Então, por isso que o certo é faz 3 anos que estuda aqui. Ele fica no singular. Gente, segunda categoria de verbos impessoais. Gente, verbo haver com o sentido de. Eu coloquei ali só existência para facilitar, mas também, gente, é sentido de existência ou ocorrência, beleza? Então, gente, nesses casos, o verbo não vai existir plural dele. Então, olha só. Há ótimos alunos na escola. Gente, esse verbo haver não tem sentido de existir? Existem ótimos alunos na escola. Pessoal, por esse verbo haver ter sentido de existir, ele fica no singular. Há ótimos alunos na escola. Só que aí vocês podem ficar assim, ah, Pro, mas e o verbo existir? Por que que ele está no plural? Gente, porque o verbo existir é normal. O verbo existir, ele tem sujeito e tal, que nem, ó, ótimos alunos, alunos é o núcleo do sujeito. Por isso que existem está no plural. Agora, há ótimos alunos na escola, gente, esse verbo haver, ele é impessoal, porque ele tem sentido de existir. Ó, ele tem sentido de existir. Por isso que ele fica no singular. Beleza? Ó, vou dar um outro exemplo para vocês aí, gente. Houve conflitos no colégio. Gente, esse houve tem sentido do quê? Ocorreram. Ocorreram conflitos no colégio. Gente, isso já é suficiente para o verbo haver ficar então no singular. Houve conflitos. Gente, não pode ser houveram conflitos. Não, isso está errado. Totalmente errado. Houve conflitos no colégio, porque o verbo haver, nesse caso, tem sentido de existência. Pessoal, o último, né? Falei que eram três, então esse é o último. Quando, gente, o verbo ele indica um fenômeno meteorológico, por exemplo, chover, ventar, gear e assim por diante. A explicação é muito simples, gente. Como eventos de fenômenos da natureza eles ocorrem naturalmente, ninguém precisa exercer a chuva, exercer a geada, exercer o vento, então eles acabam sendo impessoais, né? Eles acabam não tendo sujeito que exerce essa ação do verbo. Então, gente, olha só, choveu a semana toda, né? Ó, impessoal, venta muito em São Bernardo do Campo, né? Geou como todo mês de julho. Beleza? Gente, são verbos que indicam fenômenos meteorológicos, então ele sempre fica no singular, tá bom? Gente, só que como em tudo na língua, eu tenho uma exceção. Que exceção é essa, gente? Quando esses verbos que têm sim, que indicam fenômenos meteorológicos, gente, eles não forem utilizados no sentido literal, quando eles forem utilizados no sentido figurado. O que que é sentido figurado, gente? Um sentido metafórico, um sentido conotativo. Por exemplo, choveram reclamações, né? Ó, tava aqui conversando com o diretor, ó, choveram reclamações sobre vocês. Gente, nesse caso, a chuva não é literal. Não é literal. Não choveu literalmente. Deixou de ser um fenômeno meteorológico e passou a ser, gente, um sentido mais figurado. As reclamações choveram. O que que significa isso? Que teve muita reclamação sobre a turma, por exemplo, tá? Então, gente, aqui nesse caso pode ter plural, porque reclamações é o sujeito, é o núcleo do sujeito, por isso que choveram está no plural. Beleza? Gente, o contrário acontece, ó,
nessa questão aqui. Inclusive, essa questão, isso daqui, ó, já foi questão, gente, do próprio curso técnico, tá? Do próprio vestibulinho do curso técnico. Eu peguei lá da prova essa daqui, tá? Olha só, tem o Calvin, né? Sempre esqueço, não, não, perdão, não é o Calvin, não, gente, é o Snoopy, né? O Snoopy aqui andando, né? Aí tal, ele fala Fifi, né? Aí ele cai. Fazia anos que eu não pensava na Fifi. E aí, gente, a questão perguntava assim, ó, o verbo fazia foi empregado corretamente a partir das regras de concordância verbal? E aí, gente, o que que tá certo? E aí, tá certo ou tá errado? Fazia anos que eu não pensava na Fifi. Esse fazia, tá correto ou tá incorreto? Tá correto, Kaique? Por quê? Por que a gente tá correto? Esse fazia. Ele tá com sentido do que aí? Qual regra que é aquela que eu expliquei para vocês, gente? Gente, vocês estão tímidos, né? Então vou falar. Essa daqui, ó, era a primeira, gente. Verbo fazer com sentido de passagem de tempo. Então, gente, é a mesma coisa do faz 3 anos que estudo aqui, né? É a ideia de passagem de tempo. Então, gente, em fazia anos, aqui, ó, vou voltar para a tirinha. Fazia anos que eu não pensava na Fifi, o fazia, gente, está com sentido de tempo que passou. Portanto, ele permaneceu no singular. Beleza? Queridos, exercícios para botar isso em prática. Beleza? Vamos lá. Primeira questão. A letra das composições contemporâneas refletem os problemas sociais que o Brasil está enfrentando. Gente, tá errada essa construção. Por quê? Qual vocês marcariam, gente? Pois há uma falta de concordância entre quais termos? O que está errado aí? O que está errado, gente? Essa daqui eu estou afirmando, tá? Está errada. O que está errado? A letras? Perfeito. Porque, gente, quem refletem a letra das composições musicais contemporâneas? Só que, gente, quem é o núcleo do sujeito? Quem é o substantivo central que compõe esse sujeito? É composição, gente? É musical? É contemporânea? Inclusive, musicais e contemporâneas nem pode ser, porque já é um adjetivo. Gente, o núcleo do sujeito é letra, tá? O certo aqui, gente, seria, na verdade, ser assim, ó. A letra das composições musicais contemporâneas reflete, tá? A letra reflete. Então, gente, esse é o erro. Esses são os dois termos, ó, que estão equivalentes. Ou a outra opção, né, gente, seria assim, ó. As letras refletem. Aí você poderia manter, por exemplo, letras no plural que refletem, poderia permanecer, então, no plural. Gente, beleza? Entenderam? Então, isso daqui é um exercício de concordância verbal, ó. Agora, um segundo. Essa daqui, gente, é um pouco mais difícil. Pode-se argumentar, é certo, que eram previsíveis os percalços que enfrentariam qualquer programa de estabilização necessário ao Brasil. Gente, tem um erro aqui de concordância. Qual é esse erro de concordância? Gente, o primeiro tá certo? Pode-se argumentar? Tá certo, gente. Tá certo. Argumentar é o núcleo do sujeito, né? É um verbo que está no infinitivo, então ele é o então ele pode fazer papel de nome, porque ele está na forma nominal do infinitivo. Ele pode fazer papel de substantivo, que é o que está acontecendo aqui, beleza? Então ele é o núcleo singular, pode singular, que eram previsíveis os percalços. Gente, quem eram previsíveis? Quem eram previsíveis? Os percalços. Gente, está no plural, tá certo? E esse último, que enfrentariam qualquer programa de estabilização. Pessoal, quem enfrentariam, gente? Os percalços? Não. Quem enfrentariam, gente? Qualquer programa de estabilização. Gente, qual é o núcleo do sujeito?
Quem acertar já ganha um ponto na prova da VUNESP na dia 22. Mentira, eu não posso fazer isso. Mas, gente, qual é o núcleo do sujeito de enfrentaria? Quem enfrentariam? Ó, qualquer programa de estabilização. Qual é o núcleo do sujeito? Qual é o substantivo central aí que compõe esse sujeito? O Programa? programa. Gente, programa está no singular, portanto, enfrentaria deveria ficar no singular. Gente, então essa é a resposta, ó. Esse daqui é o erro, que enfrentariam qualquer programa de estabilização necessário ao Brasil. Gente, quando a gente reescreve, ficaria assim, ó, que enfrentaria qualquer programa de estabilização, haja vista que programa é o núcleo do sujeito. Beleza? Queridos, the last, né? A última para a gente encerrar. A última para a gente encerrar, que é a parte de concordância verbal. Aqui é para a gente completar, gente. Amanhã, um grupo passará ou passarão nas ruas? Grupo é mais de uma Passará. pessoa, né, gente? Poderia ser. Passará. Tem que ser passarão, né? Não. Grupo está no singular. Portanto, é passará. Igual vocês falaram, perfeito. Nas ruas deste bairro, arrecadando roupas para as vítimas da última tempestade. Gente, a maioria das peças deverá ou deverão ser para adultos? Deverão. Deverão. Peças é o núcleo do sujeito, gente? Gente, maioria é o núcleo do sujeito. A maioria das peças deverá. A maioria deverá. Concorda com maioria. E essa daqui, gente, é a regrinha da porcentagem, hein? Apenas 10% das roupas irá ou irão para crianças? E aí, gente? Apenas 10% das roupas irá ou irão para crianças? Irão. Irão, perfeito. Gente, a última. Essa daqui, ó, tem a ver com uma regra recente que eu expliquei para vocês. Houve muitos pedidos de cobertores ou houveram muitos pedidos de cobertores? E aí, gente? Houve muitos pedidos de cobertores ou houveram muitos pedidos de cobertores? Houveram. Gente, o verbo haver não tem sentido de ocorrer? Ocorreram muitos pedidos? Existiram muitos pedidos? Então, esse verbo haver, gente, ele é o quê? Ele é um verbo impessoal. Ele é um verbo que tem que ficar, então, gente, no singular. Beleza? Houve muitos pedidos. Olha a resposta correta aí, gente. Passará, deverá, irão e houve. Gente, entenderam por que que o certo seria houve e não houveram? Ficou claro agora para vocês? Sim? Então, beleza. Gente, e esses eram os nossos exercícios de concordância verbal para vocês treinarem. Gente, a concordância nominal, ela é bem mais rápida, tá? Então, presta atenção aí, que ela é um pouquinho mais complicada, na minha opinião, mas ela tem menos coisas aí para a gente falar. Eu tenho certeza que vai ser mais rápido, tá bom? Então, vamos lá, ó. Gente, primeira coisa que vocês têm que saber. A concordância nominal, gente, primeiro de tudo, gente, quem manda na concordância nominal? Se eu falo, por exemplo, assim, ó, os alunos inteligentes fizeram a prova. Os alunos inteligentes. Gente, por que que os inteligentes está no plural? Quem está mandando essa concordância? Sujeitos, alunos. O núcleo alunos. Gente, núcleo do sujeito é sempre o quê? Um substantivo. Gente, para vocês perceberem como que o substantivo é uma classe importantíssima na gramática, porque no fim das contas ela que manda em tudo. Ela manda na concordância verbal e ela manda a gente na concordância nominal. Gente, o artigo os só estava no plural porque alunos está no plural.
O adjetivo inteligentes, gente, inteligentes, para não ficar um eco aí, né? O adjetivo inteligentes, pessoal, ele só tá no plural porque alunos está no plural. Então, gente, quem manda na concordância do nome, na concordância nominal, de novo, é o substantivo. Então, gente, olha só. Ignorando as lições. Gente, lições é o substantivo, por isso que tá, as está no plural. E bocejava até às 2 horas. Gente, duas só está no plural porque horas está no plural, né? Bancos carcomidos, bancos usados, bancos lustrosos. Gente, esses três adjetivos, eles só estão no plural porque bancos, que é o substantivo, tá no plural. Só que, gente, perceba mais uma coisa. A concordância verbal, ela varia só em número, gente, singular e plural? Não. Ela também varia, gente, em gênero. Pessoal, o que que é a variação em gênero? O que que é a variação em gênero? Masculino e feminino, né? Então, gente, o aluno bonito, a aluna bonita, né? Então, gente, a concordância nominal ao contrário da verbal, pode ver que é um pouco diferente, né? A verbal, gente, eu coloquei ele para vocês para a gente se focar em duas coisas: variação de número e variação de pessoa. No caso, e gente, tem outras duas igual eu falei, modo, né? E também tempo, mas era para focar só em número e pessoa. Gente, aqui na nominal, a gente vai focar nessas duas variações, gênero e número, beleza? Então, pessoal, isso daqui, ó, é a regra geral. Vamos ver, gente, algumas regras que são um pouco mais específicas. Queridos, olha só essa frase aqui, ó. Veja como ter pele, cabelo e maquiagem perfeitos. Gente, primeira coisa, por que que perfeitos tá no plural? Por que tá no plural? É mais de um. Porque é pele, cabelo e maquiagem, né? Perfeito, Rayane. Então, Rayane, agora me responde a outra coisa. Por que tá no plural, vocês já entenderam. Por que tá no masculino? Por que que não é perfeitas, gente? Por que é perfeitos? Por que tá no masculino? Ninguém arrisca? Gente, lembra daquela regrinha que vocês aprenderam lá no Fundi 1, a regrinha machista da língua portuguesa, né? Se tiver uma sala com 39 meninas e um menino, você já não se refere mais àquela turma como as alunas. Você se refere como os alunos. Então, gente, a partir do momento que tem um único item no masculino, ele é que passa a mandar na concordância de tudo. Então, gente, olha só. A pele, feminino. A maquiagem, feminino. Só que o cabelo é masculino. Gente, por isso que perfeitos ficou no masculino. Porque eu tenho um substantivo que está no masculino, que é cabelo. Por isso eu coloquei aqui, ó. Prevalece o gênero masculino. Beleza? Então, né? É por isso que aqui está no masculino. Então, gente, só que eu tenho uma pequena variação dessa regra, que é o seguinte: se esse perfeito estivesse antes desses substantivos, gente, ele poderia concordar com o mais próximo, por exemplo, veja como ter a pele perfeita, o cabelo e a maquiagem, por exemplo. Ele pode concordar só com aquele que está mais próximo se ele vier antes, mas não precisa se preocupar com isso. Só se preocupa com essa regra aqui, ó, que é quando o adjetivo, gente, ele vem lá no final e ele concorda com todos os substantivos que vieram antes, tá bom? Só que, se tiver um substantivo masculino, é ele quem passa a mandar na concordância. Beleza? Gente, vamos lá, para a gente poder conseguir terminar isso daqui a tempo e não tomar muito tempo de vocês. Outra, outra regra de concordância verbal, né? Mais um caso especial para vocês analisarem. Gente, tá certa essa primeira frase? É proibido entrada sem máscara? Tá certo isso daqui? Eu acho que não.
Kaique tá certo. Tá certo? Gente, Eu ia colocar proibido a entrada, né? então, aí tá errado. Se fosse proibido a entrada, aí tá errado. Vou explicar por quê. Gente, essa frase, convenhamos que ela está invertida, né? O que a gente chama de ordem direta. Porque a ordem direta dela seria, gente, ordem direta é sujeito, verbo, predicado, tá? Ou predicativo, como é nesse caso. A entrada sem máscara é proibida. Essa seria a ordem correta. Porque entrada é o núcleo do sujeito, o verbo é o verbo, né? E proibida é o predicativo do sujeito. Gente, quando eu inverto essa ordem, quando eu trago esse verbo e esse predicativo para antes do sujeito, presta muita atenção nisso. Gente, se eu não tiver o artigo ou o pronome a, né, o pronome essa, esse e tudo assim por diante, ou o artigo a, por exemplo, eu posso manter, gente, esse adjetivo proibido no masculino. É proibido entrada. Só que, gente, olha o exemplo de baixo. A partir do momento que eu tenho o artigo feminino a, eu já tenho que obrigatoriamente fazer a concordância. É proibida a entrada sem máscara. Beleza? Olha só esse exemplo de baixo, gente, com o pronome essa, que é a mesma coisa. Não era necessária essa atitude com o aluno. Beleza? Então, gente, percebam que isso daqui é importante, porque na ausência desse artigo, eu posso manter esse adjetivo aqui no masculino, ó, e isso está totalmente certo. É proibido entrada sem máscara. Mas aí, né, o Kaique pode perguntar assim, mas e se fosse sem o artigo a e eu mantivesse no feminino? É proibida entrada sem máscara. Tá certo, perfeito, tá tudo bem. Você escolheu assim, gente. Só saibam que numa situação em que eu não tenho esse artigo antes do sujeito, eu posso manter esse adjetivo aqui, ó, no masculino. É proibido entrada sem máscara. Beleza? Eu posso fazer isso tranquilamente, que não está errado. Tá bom, gente? Então, essa é uma regrinha aqui, ó, que é mais específica. Gente, para finalizar, tá? Vamos falar da palavra anexo, né? Em anexo e tal. Gente, a palavra, ó, para começar, acho que isso é importante. Na língua portuguesa, gente, nós temos classes de palavras que são variáveis e algumas que são invariáveis. As variáveis, gente, elas variam em gênero e número, né? Ou no caso do verbo, gênero, perdão, número, pessoa, modo, tempo e assim por diante. E nós temos aquelas que são invariáveis, que, gente, não variam em nada. Elas são sempre daquele jeito. Então, por exemplo, advérbios são invariáveis. Gente, aqui é um advérbio de lugar. Tem como eu colocar aqui no plural? Aquis? Não. Se eu fizer isso, eu acabo transformando num substantivo. Existe feminino de aqui? Não. Então, gente, algumas palavras, elas podem ser ou adjetivo ou advérbio. Gente, quando elas forem adjetivos, né? Qual a característica do adjetivo? Ele é variável. Ele varia em gênero e número, tá? Então, nesse caso, eles vão ter variação. Por exemplo, gente, primeira frase. Seguem anexas as fotos da festa. Não, gente, desculpa que eu vi um barulho aqui, acho que foi a porta de incêndio, alguém desceu por lá. Pessoal, seguem anexas as fotos da festa. Gente, anexas tá no plural porque é um adjetivo. Gente, tá concordando com fotos, as fotos anexas. Por isso que, inclusive, tá no feminino, feminino plural, porque tá concordando com fotos, as fotos. É feminino e plural, né? Gente, se fosse o documento, como ficaria? O documento, ó, masculino, singular. Segue anexo o documento, tá? Se fossem, gente, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. As planilhas. Como ficaria? Seguem anexas às planilhas. Fechou? Gente, só que a palavra anexo, ela também pode ser um advérbio às vezes.
Quando que ela se torna um advérbio? Gente, quando ela tem essa maldita preposição em antes, tá? Que inclusive a gente vê mais assim do que da primeira forma. Gente, qual a característica do advérbio que eu acabei de falar para vocês? O advérbio, gente, ele é invariável. Ele não varia nem em gênero, nem em número, tá? Então ele acaba ficando sempre no singular e no masculino. Palavras invariáveis sempre estão assim, no singular e no masculino. Gente, então olha só, seguem em anexo as fotos da festa. Tá certo isso, gente. Só por ter essa preposição em antes, o anexo, né, em anexo, acaba se tornando uma locução adverbial, advérbio, invariável. Então permanece sempre assim. Ah, Pro, qual que eu devo usar na escrita de um e-mail, por exemplo? Gente, qualquer uma das duas. As duas estão corretas. Se não tiver a preposição em, anexo vai ser um adjetivo, então vai ter variação. Se tiver essa preposição em, já vai acabar sendo uma locução adverbial, advérbio, invariável. Vai permanecer sempre no masculino e no singular. Beleza? Gente, outras palavras que têm esse comportamento, meio, tá? Gente, meio, quando for advérbio, tem sentido de um pouco, tá? Quando tiver esse sentido de um pouco, gente, é um advérbio de intensidade, não tem variação. Ela andava meio adoentada. Meio adoentada. Gente, não existe meia adoentada. Ela não tá metade adoentada e outra metade de boa, tá? Então, é um advérbio. Gente, quando que meia é um adjetivo? Quando tem sentido de metade. Metade. Então, olha só, gente, o relógio marcava 2h30, meia hora. Hora é o substantivo, meia é o adjetivo que está qualificando hora. Metade de uma hora. Nesse caso, tem variação. Gente, só. O só, quando ele tiver sentido de somente, gente, ele é um advérbio restritivo que a gente chama. Então, ele não tem variação. Os dois viviam só reclamando, somente reclamando, tá? Agora, olha essa daqui, gente, com valor de adjetivo, ó. Gente, para ser adjetivo, tem que ter sentido de sozinhos, né? Solitários também pode ser. Os dois viviam sós, né? Viviam sós, sozinhos. Pode ver que tem variação de número aqui, tem plural. Aí, gente, vem aquele que é sempre uma pegadinha. Bastante. Gente, bastante. Existe bastante e existe bastantes, por incrível que pareça. Gente, bastante é um advérbio de intensidade. Tem sentido de muito, tá? Então, quando tiver sentido de muito, vai ser um advérbio, sempre no masculino, sempre no singular. Suas receitas são muito saborosas. Suas receitas são bastante saborosas. Gente, quando que o bastantes ele tem sentido de adjetivo? Primeiro, esquece esse que está aqui. Quando ele tem sentido, gente, de muitos. Quando ele é um pronome indefinido. Por exemplo, nossa, tem muitos alunos nessa reunião online. Gente, se eu utilizei muitos, eu posso utilizar bastantes. Nossa, tem bastantes alunos nessa reunião online. Tá certo isso, gente? Tá certíssimo. Ou também, gente, quando bastante tiver sentido de suficientes. Então, olha só esse exemplo que está aqui no slide para vocês, ó. Temos provas suficientes para incriminar o réu. Ou seja, eu posso usar bastantes. Temos provas bastantes para incriminar o réu. Beleza? Então, gente, isso daqui também está corretíssimo. Fechou? Está corretíssimo. Gente, vamos lá para os exercícios, então, a partir dessas regras principais que eu ensinei para vocês. Gente, mesma coisa, tá? Se você for, por exemplo, procurar um material aí na internet de concordância nominal, gente, tem muita regra, tá? Muita regra, e a maioria delas inúteis, tá? Eu foquei aqui com vocês naquelas, gente, que são as principais, aquelas que vocês mais vão utilizar, inclusive, para a prova, tá bom? Gente, vamos lá. Essa regra aqui, ó, essa questão,
ela tem a ver com o último slide que eu apresentei para vocês. Nós temos que completar a partir desses verbos não, perdão, dessas palavras que estão aí nas opções. Em alguns casos, elas vão ser adjetivos. Gente, quando elas forem adjetivos, elas variam em gênero e número. Em outras, elas vão ser advérbios. Advérbios não variam, nem em gênero, nem em número. Vamos lá, gente. Temos tananã conhecidos na cidade. Gente, temos bastante conhecidos ou bastantes conhecidos? Bastantes. Porque, Rayane, eu consigo utilizar muitos. Perfeito. Eu temos muitos conhecidos. Gente, se eu consigo utilizar muitos ou muitas, eu posso utilizar bastantes. Segunda, gente, são bastante risonhos ou são bastantes risonhos? Gente, aqui tem sentido de muito, ou seja, uma intensidade de risonho, ou muitos, uma quantidade inespecífica de pessoas risonhas? Acho que muitos também. Não, aqui é uma intensidade, Rayane. Eles são muito risonhos, né? Eles são bastante risonhos. Então é muito. É uma intensidade do ato deles serem risonhos, tá? Então, gente, nesse caso, tem que ser bastante. Gente, remeti anexa à nota fiscal ou remeti em anexo à nota fiscal? E aí, gente? Anexa. Então, tanto faz aqui, gente. Pode ser em anexo ou anexa. O que não pode ser é em anexa, isso nem existe, tá? E não pode ser remeter anexo à nota fiscal. Gente, isso também não pode ser, tá? Porque se eu uso só o anexo, ele é um adjetivo, então tem que concordar. Anexa à nota fiscal. Então, gente, pode ser ou o item B ou o item C. Gente, vocês já sabem aí que é o item C, né? Chegando nessa já dá para saber, mas vamos lá. Os adultos chegaram junto ou juntos, gente? Juntos, juntos. É. Gente, juntos. Os adultos chegaram juntos, né? Chegaram unidos. É um adjetivo. E as crianças vieram junto à professora. Gente, vocês já sabiam que era essa correta, né? Mas assim, ficou clara para todo mundo, gente? Por que que é bastantes na primeira? Por que é bastante na segunda? Beleza, isso daqui? Sim? Então tá bom. Gente, essa daqui é bem facinho, hein? O bom escritor sabe. Tananã. Gente, se o termo escritor fosse passado para o plural, quantas outras palavras iriam também para o plural? E também para o plural? Se o termo escritor fosse para o plural, gente, quantas outras também iriam para o plural? Três. Os bons sabem. Perfeito, Bruno. Três, gente. Três palavras. Escritores já está no plural. O artigo os ia para o plural e bons ia para o plural. Gente, concordância nominal. Sabem também ia para o plural. Concordância verbal. Porque escritor é o núcleo do sujeito. Beleza? Essa daqui é uma questão que mistura as duas coisas. Então, gente, três, tá bom? Gente, de concordância nominal, eu coloquei só esses dois exercícios. As regras ficaram claras para vocês, gente? Alguém está com alguma dúvida em alguma dessas regras? Ou tranquilo? Ou de boa?
Alguém, e, gente, eu passei aqui pelas duas concordâncias, ninguém perguntou nada. Alguém ficou com dúvida de alguma coisa? Porque agora eu quero falar de interpretação de textos. Não? Tá de boa mesmo? Então tá bom. Gente, vamos falar então agora, ó, de interpretação de textos, tá? A gente vai falar um pouco, gente, de níveis de significação. E a gente vai passar aqui, gente, por três coisas principalmente: interpretação de tirinhas, interpretação de textos publicitários e interpretação, gente, de textos argumentativos. E aí eu vou dar algumas dicas para cada um deles especificamente, beleza? Então a gente vai passar por esses três, tá? Gente, eu queria começar aqui apresentando para vocês. Quem já teve aula comigo, eu já mostrei esse vídeo aqui porque eu acho essa propaganda muito boa, tá? Uma propaganda do Sedex, o comercial dos Correios, né? E eu acho ela muito boa para discutir níveis de interpretação. Então, quem já teve aula comigo aí, com certeza já viu, tá? Mas eu vou passar aqui para todo mundo porque eu acho ele interessante. Só que esse, gente, deixa eu ver se eu der play, se todo mundo vai ouvir com o som. Peraí. Tá com som, gente? Ou não? Tá sem som? Tá com som? Então, beleza, vamos lá, ó. Gente, é bem legal, né? Bom, vamos lá. Esse vídeo, gente, essa propaganda ela é um pouquinho antiga. Acho que era lá de 2007, 2008. Ela é um pouquinho mais antiga. Gente, ela é uma propaganda muito boa. Quem fez essa propaganda, assim, o grupo, né, de propaganda, né, o grupo de publicidade que fez, eles foram muito sagazes e eu vou tentar explicar para vocês para a gente entender níveis de interpretação. Gente, o nível mais superficial de todos. Essa propaganda, gente, ela aborda o quê? Uma marca. Portanto, ela tem uma intenção de fazer com que o quê, gente? Você consuma essa marca. Ou seja, mesmo que o Sedex, mesmo que os Correios seja uma empresa estatal, eles vivem de lucro, é uma empresa. Então, o que que eles estão tentando fazer aqui com você, gente? Que você consuma esse produto. Gente, agora nós temos que aprofundar um pouco mais para entender os artifícios que foram utilizados por essa propaganda para que esse sentido fosse construído, para que esse viés de compra, para que essa valorização positiva do anúncio, né, da marca ocorresse. Gente, como é o nome dessas coisas que ele foi utilizando que troca uma palavra por outra, uma parte pelo todo? Então, por exemplo, ao invés de utilizar cotonete, ele utilizou hastes flexíveis com algodão nas pontas. Ao invés de utilizar band-aid, ele utilizou adesivo para pequenos ferimentos, sei lá o nome disso. Ao invés de falar post-it, ele utilizou pequeno adesivo de fácil remoção, alguma coisa assim. Só que na hora dele utilizar serviço de postagem, ele falou Sedex. É claro que isso daqui é um comercial do Sedex, que é um serviço dos Correios, então é claro que ele vai falar marca nesse caso. Mas tem uma outra coisa por trás. Gente, como é o nome dessa figura de linguagem? Quando você utiliza uma parte que representa o todo. Quando você utiliza uma outra palavra para se referir àquele todo que você está utilizando. Como chama essa figura de linguagem? Vamos lá, gente, o pessoal é que teve aula comigo, né? Pelo amor de Deus, vamos lembrar o nome da figura de linguagem. Como que é o nome disso, gente? Utilizar uma parte pelo todo. A gente faz muito isso com marcas no dia a dia. Danone ao invés de iogurte. Presto Barba ao invés de lâminas de barbear. Bombril ao invés de palha de aço. Como é o nome disso, essa figura de linguagem?
Ninguém lembra, gente? Tá no chat aí para Homeopata, vocês. Não, metonímia. 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 Gente, o nome dessa figura de linguagem é metonímia. Quando você pega uma parte que representa o todo. Então, o band-aid, então a gente, igual ele fala ali, né? Se ele tivesse utilizado cotonete, cotonete tinha uma marca da Johnson, mas não, ele utilizou hastes flexíveis com algodão nas pontas, tá? Isso, ele não usou a metonímia. Quando ele utiliza SEDEX ao invés de serviços de postagem expressa, ele utilizou SEDEX. Isso é uma metonímia. Então, gente, igual eu falei, Danone ao invés de iogurte, é uma metonímia. Palha de aço, perdão, Bombril ao invés de palha de aço. É uma metonímia. Isopor ao invés de polietileno expandido. É uma metonímia, porque isopor é a marca que fabrica o polietileno expandido. Xerox, vou tirar um Xerox. Gente, Xerox é uma marca, é uma empresa, tá? Foi a empresa que criou a primeira fotocopiadora, né? Beleza. Gente, nós agora nos aprofundamos um pouco a análise, porque nós chegamos à conclusão de que esse comercial ele utilizou a metonímia como um recurso argumentativo para justamente valorizar a marca. Agora a gente tem que chegar no nível mais profundo de análise. Gente, para que nós utilizamos a metonímia no nosso dia a dia, na nossa comunicação oral, falada? Para que nós utilizamos? Qual o intuito da gente utilizar metonímias ao longo aí do dia a dia, gente? Gente, para que sua professora lá no Fundi 1 falava assim, gente, tragam, por favor, amanhã um isopor. Ao invés dela falar, gente, tragam amanhã um polietileno expandido, tá? Por que quando você chega no mercado, você não encontra o cotonete? Por que você pergunta para o atendente do mercado onde está o cotonete e não as hastes flexíveis com algodão nas pontas? Por que você faz isso? Porque, gente, a metonímia, ela é dinâmica. Ela torna a comunicação mais ágil. Então, gente, o que que a campanha, o que que a agência publicitária quis evidenciar aqui? O Sedex é rápido. Porque quando ele utilizou somente, a única metonímia que ele utilizou aqui, gente, foi Sedex, ó. A única que ele não utilizou o nome de fato, encomenda expressa, foi quando ele utiliza a marca Sedex. Então, gente, nas outras ele utilizou a forma lenta. No Sedex, ele utilizou a forma rápida, dinâmica do dia a dia. Então, o que que esse comercial está querendo dizer para nós, num nível mais profundo de análise? O Sedex é rápido, porque ele utilizou a metonímia, que é uma forma rápida de comunicação. Então, o Sedex é rápido. Gente, percebam que nós passamos aqui, gente, por vários níveis de compreensão textual. Nós fizemos uma leitura que foi justamente ver o vídeo do comercial. Nós tivemos, gente, uma compreensão. Que compreensão foi essa? Nós chegamos à conclusão a qual gênero do discurso pertence esse texto. A que texto ele pertencia, gente? É uma propaganda, é uma publicidade que tem um viés que tem um viés não de conscientização, mas um viés de venda. Gente, a partir disso nós entendemos essa propaganda, porque nós chegamos a analisar quais foram os argumentos utilizados. Gente, qual foi o argumento utilizado nesse comercial do Sedex? A metonímia. E nós chegamos, gente, ao nível mais profundo de análise, que é a gente pensar em qual a principal mensagem que se queria passar. Ou seja, que o Sedex é rápido, né? Essa propaganda tem a intenção de nos vender o serviço de Sedex. Beleza? Gente, olha só, nós passamos por 4 níveis, né? Até chegar no mais profundo deles. Gente, é claro que esse exemplo que eu coloquei é um exemplo um pouco mais complexo, mas olhem só esses que eu separei para vocês, para nós
pensarmos um pouco sobre isso. Gente, essa daqui é uma tirinha da Mafalda, ó. Olha, este é o mundo, tá vendo? Ela conversando com o ursinho dela e apontando um globo terrestre. Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Gente, qual é a ideia central que está sendo defendida aqui pela Mafalda nessa tirinha? De que o mundo é um desastre. E só quando você faz uma cópia dele numa escala reduzida, quando é algo que não existe, né? É algo que não é o real, que é, por exemplo, isso não é mapa-mundi, né, gente? Isso é um globo, né? Esse globo é que as coisas são perfeitas, porque ele é só uma reprodução do real, mas não é o real em si. Então, gente, né? É isso que a gente tem que entender. Ela está fazendo uma crítica ao mundo, de que o mundo é um desastre, de que o mundo é caótico, de que as pessoas não se importam umas com as outras, de que o meio ambiente está em perigo, porque as pessoas justamente não se preocupam em preservar o meio ambiente. Então, isso é um nível mais profundo de análise. Gente, sempre partam desse pressuposto. Tirinhas sempre tem uma crítica por trás. Lembra que eu falei para vocês, gente, que eu ia primeiro passar por tirinha, depois por propaganda e por fim textos argumentativos, né? Na verdade, o primeiro já fazia tudo isso, mas esse daqui é uma tirinha. Gente, podem anotar isso aí no caderno de vocês, que eu sei que vocês estão anotando as coisas. Tirinha, gente, geralmente se pede duas coisas. Ou para você encontrar qual o elemento que gerou o humor na tirinha, primeira coisa, e a segunda é a crítica principal. Nesse caso, gente, não tem muito humor, né? É mais, na verdade, a crítica colocada pela Mafalda. Pessoal, e esse daqui, ó? Essa questão eu tirei da FAMEMA, que é a Faculdade de Medicina de Marília, do vestibular de 2019. Primeiro de tudo, gente, sempre leia a pergunta. Do questionamento da personagem Mafalda, depreende-se uma crítica. Opa, já sabe que essa questão de tirinha, gente, ele quer que você entenda a crítica que foi feita. Pessoal, essa tirinha então da Mafalda, ó. E não é que neste mundo tem cada vez mais gente e cada vez menos pessoas. Legal essa daqui, né? Pessoal, nesse caso, gente significa o quê pela Mafalda? O que ela quis dizer com gente? Porque, gente, ela está opondo gente e pessoas. Que gente significa? Volume. Volume, número perfeito, Thailson. Número de pessoas no mundo, gente. Há um crescimento populacional. E o que significa pessoas? Acho que ela tá criticando a humanidade das pessoas. Isso, exatamente, Afeto. Raiane. Quando ela fala cada. Ah, perdão, Thailson, pode falar, desculpa. Em concordância com a Rayane, é o afeto, né? Natural. Gente, então, se gente significa crescimento populacional, pessoas, gente, significa o quê? Humanidade. Então, gente, qual a crítica da Mafalda? Ela está criticando o crescimento demográfico, gente? Por conta do cada vez mais gente? Não. Não. Ela está falando de mercantilização da infância. Gente, onde se fala de mercantilização aqui? Precariedade da educação? Gente, onde se fala de educação aqui? Gente, é isso mesmo que vocês têm que ter sacada. Onde que ela está falando de mercantilização? Onde ela está falando de consumismo? Onde ela está falando de educação? Em nenhum desses pontos. Gente, só sobram duas alternativas para nós, a A ou a E. Só que, gente, a A, vocês próprios falaram que ela não está criticando o crescimento populacional, porque ela fala de cada vez mais gente, cada vez menos pessoas. Portanto, gente, o que que ela está criticando? A desumanização dessas pessoas. Gente, é a alternativa E a correta. Ela está criticando a desumanização dessas pessoas. Beleza? É isso que ela está criticando. Pessoal, mais uma. Essa daqui, gente, também é uma crítica, né? Só que ela é uma crítica por meio de uma oposição. Pessoal, essa tirinha aqui também, ó, do Quino, não é da Mafalda, tá? Essa daqui é do Quino. O Kino, além da Mafalda, gente, ele também fazia, assim, críticas gerais, personagens gerais.
Para fazer a crítica nessa tirinha, gente, o que que ela explora? Qual oposição ela explora, gente? E me expliquem o porquê. A liberdade? Romildo, qual elemento da tirinha remete à liberdade? As placas de proibição? Não, isso remete à repressão. O que remete ali, ó, tem toda a repressão, o Romildo já acertou, gente, as placas de proibição. Não pode pegar flor, não pode pisar, não pode jogar bola, não pode bicicleta, não pode cachorro, não pode nada, tá? Isso é isso que remete à repressão. O que remete nessa tirinha do Quino, gente? À liberdade. Ah, estátua. A estátua, gente. A estátua que se parece com a estátua de uma libertação. Porque, ó, tem aqui, se vocês olharem na mão dela, gente, tem uma corrente sendo quebrada. Ela tá assim, ó. Isso remete à liberdade. A tocha acesa para cima, em busca de algo. O movimento dela para frente, isso indica liberdade. Isso indica a busca por algo. Então, gente, a crítica aqui do Quino, né, dessa tirinha do Quino, inclusive aqui, ó. Essa questão da Unesp é anterior. Ó, gente, a Unesp, quem faz o vestibular da Unesp é a Vunesp, tá? Então podem esperar questões que vão nesse sentido aqui, mais ou menos, tá bom? Essa tirinha aqui, essa questão aqui, gente, é de antes da morte do Quino. O Quino morreu em 2020, se não me engano, né? Então é anterior à morte dele. Pessoal, de fato, a questão correta, ó, é que ele opõe liberdade e repressão, a repressão sendo representada pelas inúmeras placas de proibição e a liberdade sendo representada justamente pela estátua, que é o elemento central dessa tira. E é uma coisa interessante, né? O guarda, gente, que também representa a repressão, ele está logo abaixo, né, da estátua. Beleza? Pessoal, vamos falar agora de propaganda, gente. Essa daqui, ó, essa daqui é uma questão do Enem. Gente, essa tirinha, gente, ela é de uma propaganda. Só que essas propagandas que geralmente caem, gente, nas provas da VUNESP, nas provas do Enem também, elas têm um viés de conscientização. Elas não querem te vender nada. Elas querem, na verdade, te conscientizar sobre alguma coisa. Pessoal, se atentem a essas palavras que aparecem aqui, ó, recursos verbais e não verbais. Gente, recursos verbais, texto verbal também aparece assim, é o que é escrito. Texto não verbal ou recurso não verbal é tudo aquilo que não é escrito. Então, gente, imagem, som, símbolo e assim por diante, né? No caso da prova não vai ter som. Então, pessoal, qual é o objetivo dessa propaganda, gente? Tomando como principal questão os recursos verbais e não verbais. Gente, só vou pegar aqui um pouquinho mais de água. Vão responder nessa daqui, por favor, tá? Só vou deixar aqui no mudo um minutinho. Pronto, gente, voltei. Fui pegar água, tô com bastante sede. Pessoal, e aí, qual é, gente, a função aqui dessa propaganda? O que que vocês marcariam aí? Qual o principal,
como que ela gera conscientização? O que que ela quer gerar de conscientização? Olha, professor, como você disse, essas tirinhas normalmente elas querem nos conscientizar, né? Então eu diria que quem lê, né, vai se sentir influenciado e vai falar, realmente é arriscado, é o meu filho dormir com o celular. Uhum, perfeito. Gente, alguns ficariam em dúvida entre a também. Divulgar informações sobre o uso indiscriminado. Gente, não está divulgando informações. A intenção desse texto publicitário, igual a Rayane bem falou, é para influenciar comportamentos. Gente, quando você vê lá uma campanha de conscientização, por exemplo, sobre bebida e direção, né? Não, não dirige depois de beber e tal. Gente, o que a propaganda quer é que você deixe de fazer esse hábito, ou que você nunca venha fazer esse hábito, né? Então, aqui, ele quer influenciar a mudança de atitude, que são atitudes que são consideradas prejudiciais às crianças. Perfeito, Rayane, é isso mesmo. Gente, e essa? E essa? A associação entre texto verbal e as imagens da garrafa e do cão configura um recurso expressivo que busca o quê, gente? Fazer o quê? O que vocês marcariam nessa? E aí, gente? Ele brinca aqui, né, gente, com a palavra PET, né? Esse PET é descartável, que é a garrafa. Esse não. Abandono é crime. Gente, o seguinte, esse cartaz ele não quer estimular denúncias de maus tratos. Ele quer, na verdade, olha isso, sensibilizar o público em relação ao abandono de animais. Até porque, gente, nada que indica maus tratos. Na verdade, os elementos verbais e visuais desse cartaz, eles, na verdade, indicam o quê? A ideia de abandono. Então, gente, é o item D o correto, né? É o item D, beleza? Então, pode ver que ele está conscientizando, sensibilizando sobre o abandono de animais. Fechou? Então, essa é a resposta correta. Pessoal, para finalizar, vamos analisar um texto. Eu sei que já passou do horário, 10h33 agora, mas também ali no começo da aula a gente estava falando sobre vocês e tal, vocês estavam se apresentando. Vamos fazer essa última aqui, que eu achei ela bem legal. Ela é, gente, de um texto do Byung-Chul Han. Não sei se vocês já ouviram falar desse filósofo sul-coreano. Ele é muito bom, tá? Um filósofo aí contemporâneo. Ele tem uns livros bem legais. E acho que um livro bem interessante dele, né, que esse eu já li inteiro, é bem curtinho, é um ensaio. Quem gosta muito desse tipo de leitura, gente, dá para ler assim, tipo, numa tarde, assim, é bem gostosa a leitura. É um livro dele que se chama Sociedade do Cansaço, em que ele justamente coloca como a nossa sociedade hoje, ela criou uma série de pessoas doentes, porque elas justamente são pressionadas, a todo momento. Como que a nossa sociedade hoje, ela vive em forma de cansaço, justamente porque a sociedade faz com que as pessoas se sintam pressionadas a todo momento, a serem úteis, a serem produtivas, até no seu momento de descanso, de tédio. Então, é bem legal esse texto, gente, é muito bom. Ele é um filósofo aí sul-coreano, e tá bem facinho achar esse texto dele, deve ter até de graça PDF na internet. Mas só que para isso, gente, eu preciso ler com vocês. Vamos lá, ó. O excesso. Gente, então, esse capítulo se chama O Tédio Profundo, tá? Olha só que legal. O excesso de positividade se manifesta também como excesso de estímulos, informações e impulsos. Modifica radicalmente a estrutura e economia da atenção. Com isso, se fragmenta e destrói a atenção. Também a crescente sobrecarga de trabalho torna necessária uma técnica específica relacionada ao tempo e atenção, que tem efeitos novamente na estrutura da atenção. A técnica temporal e de atenção multitasking, né, multitarefa,
não representa nenhum progresso civilizatório. A multitarefa não é uma capacidade para a qual só seria capaz o homem na sociedade trabalhista de informação pós-moderna. Trata-se antes de um retrocesso. A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem. Trata-se de uma técnica de atenção indispensável para sobreviver na vida selvagem. Um animal ocupado no exercício da mastigação de sua comida tende a ocupar-se ao mesmo tempo com outras atividades. Deve cuidar para que, ao comer, ele próprio não acabe comido. Na vida selvagem, o animal está obrigado a dividir sua atenção em diversas atividades. Por isso, não é capaz de aprofundamento contemplativo, nem para comer, nem na copulação. O animal não pode mergulhar contemplativamente no que tem diante de si, pois tem de elaborar ao mesmo tempo o que tem atrás de si. Não apenas a multitarefa, mas também atividades como jogos de computador geram uma atenção ampla, mas rasa, que se assemelha à atenção de um animal selvagem. As mais recentes evoluções sociais e a mudança da estrutura da atenção aproximam cada vez mais a sociedade humana à vida selvagem. Gente, toda vez que a gente fala de um texto argumentativo como esse, vocês têm duas palavras às quais vocês devem se atentar: tese e argumentação. Gente, o que é tese? O que é tese, gente? O que é tese? Gente, tese é um ponto de vista. É o ponto de vista que você defende. Então, por exemplo, mãe, posso sair? Não. Ah, mas eu fui um bom aluno, eu faço as tarefas, eu faço as atividades, né? Gente, qual é a sua tese? Eu mereço sair. Quais são os seus argumentos? Gente, sou um bom aluno, passei em todas as matérias, faço as tarefas, arrumei a louça, limpei a cozinha que você pediu. Então, gente, a tese é o ponto de vista que você defende por meio de argumentos. Agora, gente, essa questão eu sei que ela é difícil, tá? Qual é a tese do Byung-Chul Han nesse texto aqui, gente? Qual é a tese que ele defende? Qual é a tese que ele defende, meus queridos? Eu sei que é difícil, mas quebra um pouquinho a cabeça aí. Gente, ele defende a tese de que as multitarefas, a forma como a sociedade pede que a gente faça tudo a todo momento, não é um avanço, é um retrocesso. Essa é a tese dele. Para isso, gente, quais argumentos ele utiliza? Ele usa o argumento de comparação. Ele compara isso com a vida animal, de que o animal, o leão, quando ele está se alimentando, ele tem que, ao mesmo tempo, prestar. Bom, é que o leão é difícil porque ele geralmente é difícil ser devorado, mas vamos pensar, por exemplo, num pássaro. O pássaro, quando ele se alimenta, ele não pode se focar só na alimentação. Ele tem que se preocupar também com o caçador, com justamente o outro animal que é maior do que ele, que pode devorá-lo. Então, gente, ele utiliza o argumento animal para mostrar justamente que nós estamos cada vez mais parecidos, mais semelhantes, mais próximos do mundo animal e longe do mundo civilizatório. Né? De que a multitarefa não é um avanço, como muitos falam, né? De que você tem que, ao mesmo tempo que se preocupar em comer, se preocupar com as coisas do trabalho, isso não é um avanço. Você, na verdade, está sendo colocado para trás, você está sendo colocado num retrocesso, porque isso é algo importante pelo qual o ser humano tem que passar. Então, gente, vamos lá, ó. Qual é a tese central, gente, que é defendida pelo Byung-Chul Han? A partir daquilo que eu falei para vocês, qual é a que vocês marcariam a partir disso? E aí, Thailson? Então, eu estou aqui analisando a D, que fala exatamente sobre a sobrecarga de tarefa. Uhum. Mas isso é um argumento, Thailson. Gente, essa resposta do Thailson é legal. Se a questão tivesse perguntado
qual o principal argumento utilizado por Byung-Chul Han para defender sua tese central? Essa seria a resposta correta. A sobrecarga de tarefas demanda atenção específica e tempo dispendido diferenciado tanto para a vida selvagem quanto para a vida humana. Só que a questão perguntou, Thailson, a tese. Gente, olhem o item E. As mudanças na estrutura de atenção humana atualmente, ao invés de serem um ganho civilizatório, apresentam um retorno ao comportamento animal. Gente, é o que ele defende. É o que ele defende. De que, ao contrário do que muitos imaginam, isso não é um avanço civilizatório. Isso é, na verdade, um retrocesso. E ele compara isso justamente com a vida humana. Então, gente, essa é a alternativa correta. Então, gente, para finalizar, todo mundo entendeu o que é tese e o que é argumento? Perfeito? Gente, então, obrigado pela atenção de todos vocês, tá? Eu sei que eu passei um pouquinho do horário, mas... Ó, o Felipe tem pergunta, pode falar, Felipe. Ou você levantou a mão sem querer, Felipe? Foi sem querer, foi sem querer. Ah, beleza, então. Gente, obrigado aí por terem frequentado a aula. Eu sei que 1h30 é difícil conseguir contemplar todos os conteúdos e tal. Isso daqui, na verdade, é mais uma aula de dicas, né? Como se fosse um aulão de dicas. Acho que agora o Augusto tem pergunta mesmo. Pode falar, Augusto. O professor aí vai mandar a videoaula gravada. Ah, o Márcio vai mandar para vocês, tá? Eu vou mandar para o Márcio hoje mesmo e ele já encaminha tanto esse material para vocês quanto a videoaula, tá bom, gente? Perfeito? Ele vai encaminhar lá para todo o e-mail de pessoas que foram inscritas, né? Ele tem acesso a isso, então ele vai mandar isso para vocês já, tanto o material quanto a videoaula gravada, fechou? Pessoal, então mais uma vez agradeço. Aproveito para falar que vocês quebraram um recorde aí de aulão, tá? Que bom, quer dizer que vocês estão engajados. Bom final de semana para vocês, e só lembrando que semana que vem tem outra aula, só que se não me engano é de física, né? Então, parabéns. Então, assim, obrigado, parabéns aí ao entusiasmo de vocês para para estudarem e também por terem participado da aula, tá, gente? Difícil o pessoal participar, vocês responderam, tiraram dúvida e tal. Isso foi legal. Obrigado aí mais uma vez, tá bom? Um abraço para vocês, gente. Bom final de semana.